muitos não vão experimentar. Paulo experimentou. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Né? Então, assim, a mesma questão que a gente entende de que Paulo passou por um avivamento, que avivamento é mudança, então a gente entende também que muitas pessoas que são contra o altar, são contra os dons espirituais, precisam também de uma mudança. E com toda certeza reafirma a minha pergunta. Você fala que contra você está indo contra o altar e contra os dons do Espírito? Irmão, os dons do Espírito é fruto do Espírito. A pessoa que é contra os frutos do Espírito é contra o próprio Espírito. A pessoa que é contra o fruto é contra a vida, sim ou não? Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela não estava produzindo frutos. Ela não estava produzindo frutos. Mas há uma diferença entre frutos e dons, né? O fruto os serve para dons regeneração. Os dons é fruto de quê? Não, o dom é uma capacitação. Capacitação fruto de quê? Tem gente que recebeu o dom, mas não tem o fruto. Eu sou a videira verdadeira. Não, tem gente que recebeu o dom, mas não recebeu o fruto. Eu sou a videira Por exemplo, verdadeira. o dom, por exemplo, agora eu vou brigar contigo aqui, vamos lá. O dom... Virou pro outro lado. Eu tô falando assim, fruto do Espírito é uma coisa. Eu estou falando que Isso, os dons... é porque você falou que os dons é fruto, e não é. Dom é uma coisa. Os dons, vamos lá, os dons, ele é fruto do Espírito, sim. Os dons é fruto do Espírito, sim. Não, o fruto do Espírito é bondade, benignidade, domínio próprio, sim, longanimidade. Sim. Os dons é uma capacitação espiritual para o exercício da obra de Deus, né? Mas o que eu estou falando aqui... sim, desculpa, estou usando a palavra errada, perdão, desculpa. Os dons são manifestações do Espírito. Eu estou tentando te ajudar, Miguel, Desculpa, meu Deus. Eu troquei fruto por manifestação, perdão. Os dons são manifestações do Espírito, desculpa. Agora, os frutos são bondade, benignidade, por aí vai. Desculpa, errei aqui na minha concepção, perdão. Agora, os dons são manifestações do Espírito, certo? Então, as pessoas que são contra a manifestação do Espírito são contra o quê? Ao próprio Espírito. Quando Jesus amaldiçoa aquela videira, né? Aquela figueira. Então, porque ela não estava gerando, né, a manifestação, que é o fruto que estava dando. Então, tem muita gente aí que é contra o Espírito Santo. Por quê? Não acredita em revelação e profecia. E primeiro que revelação é um dom. Tá? Profetizar é um dom. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? A Bíblia fala de dons de profecias, né? Dom de profecia. Dons, no plural, né? Coríntios 12. Isso quer dizer que no dom de profecia existem variações de dons dentro da profecia. Que nós entendemos que dentro dos porque dons de profecia não é mencionado dom de revelação, mas sim o de profecia. E até foi dito aqui na terça-feira sobre que é o principal dom, é o dom de profecia. Sim, o dom de profecia. O dom da revelação é maior do que o dom da cura? Na verdade, todos partem do mesmo espírito. Não tem como mencionar que um é maior que o outro, sendo que... Existe um texto bíblico que fala que principal dom que nós devemos buscar é o dom de profecia. É o de profecia. Porque havendo profecia, o povo não se corrompe, não é? Exato. E por que hoje o povo está tão se corrompendo e tão embravecido com isso? Porque o povo quer se corromper. Esse dinheiro é engraçado demais. Isso é muito engraçado. Não, mas aí é que tá. Por que o povo, já que não é para se corromper, então por que o povo não está acreditando mais em profecia? Porque o povo não quer acreditar. Por causa do ceticismo, da incredulidade, né? Isso aconteceu... Ou porque muitas pessoas estão brincando? Isso não está acontecendo só agora, não. Teve uma época que, devido ao muito conhecimento, a muita informação, as pessoas deixaram de acreditar nos dons do Espírito. Eu não vou lembrar certinho a época, mas teve uma época que os dons do Espírito entraram totalmente em descrédito. Não só na história da igreja, mas também dentro de uma visão bíblica. Você lembra quando Deus foi chamar Samuel? Um dos textos logo ali em Samuel, capítulo 3, no chamado, está dizendo assim: e naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia, e não havia visão manifesta. Ou seja, a palavra, a profecia ali se referindo, era de muita valia. Põe para mim aí na tela. Põe para mim aí na tela. 1 Coríntios 14, versículo de número 1. E não havia muita visão manifesta. E aí até os sacerdotes, como Ofni e Finés, estavam corrompidos. Por conta do quê? Pela falta de profecia e pela falta do sobrenatural através de visões manifestas. Então seria perigoso para a igreja, então? É perigoso. Segue o amor. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens. Desculpa, tá? Senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação.
O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Mas o que profetiza edifica quem? Por que grava vídeo do povo revelando? Por que chama a pessoa à frente? Porque a profecia edifica quem? Quem que edifica a profecia? A igreja. É a igreja que edifica. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Eu quero que todos sejam cheios do Espírito e tenham a manifestação das línguas estranhas. Mas muito mais que profetizem. Eu quero muito mais profeta que fala. Muito mais profeta que profetiza. Porque quem profetiza é maior do que fala em línguas. A não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu vos ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja citara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca como a flauta ou como a cítara. Presta atenção. Mais do que falar em línguas é profetizar. Por que chama fulano na frente? Por que pede pro fulano ficar de pé? Por que ligaram? Porque é a edificação de quem? É de quem, Fábio? Da igreja, do corpo. Então, mas bom falar em língua estranha. É bom, não é bom? É ótimo. Mas se tiver profecia, edifica a igreja. Ô Miguelzinho, mas vamos lá. Geralmente aqui, nos textos bíblicos, vai falar que a profecia edifica o corpo. Esse edificar o corpo, edificar a igreja, não seria então a profecia que está sendo direcionada individualmente para o indivíduo? Essa profecia não deveria ser para o coletivo, para a igreja ser edificada? Não entendi, reforme mais. Vamos lá. Se é para a igreja ser edificada, então ao invés da profecia ser direcionada apenas a um indivíduo, essa profecia não deveria ser direcionada a toda a igreja, a todo o corpo? Michael, a igreja é o que mesmo de Cristo? Noiva. Corpo, irmão. Corpo. É corpo, né? É corpo. Corpo. Vem, fio. É corpo. Igreja de Cristo. É, né? Aí você perguntou que a profecia é para um, por que não pode ser para todos? Faz assim com a mão. Se eu bater aqui, você sente? Sinto. O corpo inteiro? Não. Não, irmão. Se você tá sentindo, você tá sentindo, né, irmão? Não, eu tô sentindo no dedo. Você falou o corpo Tá bom, no inteiro? dedo, muito bem. Tá sentindo aqui. Isso. E aqui? Aqui eu tô sentindo... Aqui No braço, certo, no braço. Isso. E aqui? Costas. Ah, muito bem. E se eu tocar aqui? Pescoço. Mas se eu falar com vocês, estão ouvindo? Tô ouvindo. Tô muito bem. Mas aí você está falando... Tá respondido, irmão. Você está falando com o membro, não com o corpo. Com Então, o membro, mas não o com a membro faz igreja. parte do quê? O membro faz parte do corpo. O membro só não faz parte do corpo se eu tirar a tua mão. Aí tua mão fica uma mão, não fica uma Mas se for para edificação da igreja, a profecia não deveria ser direcionada. Pega os profetas do Irmão, Antigo. se eu cortar tua- se eu cortar tua perna, eu vou se eu cortar confrontar tua perna, agora. se eu cortar tua Pega perna, os profetas do Antigo se eu cortar Testamento. tua perna. Pega os profetas do Antigo Testamento. Poucas vezes você vai ver o profeta liberando uma profecia direcionada a uma pessoa. Tem, mas na maioria das vezes a profecia é direcionada ao reino e à nação. Ô Josafá, ô Josafá, ô Josafá, ô Fio, eu nem abri, ô Fio, ô Josafá, Fio. Não tem mais nem o quê? Nem vos assuste, porque nessa beleza tu não terás que guerrer. Ao mesmo tempo que falou com Josafá, falou com quem? Com a congregação. Responde sua pergunta, né, irmão? Sim, mas eu falei que poucas vezes... Não, irmão, cara. Eu não desconsidero Rapaz. a profecia individual, mas eu tô falando que Cada- na Bíblia, geralmente a profecia... Era no coletivo. Era no Cada- coletivo. coletivo. Então, a profecia... Mas às vezes, é como eu disse, cada caso é um caso. Às vezes a profecia vai ser para a igreja, vai ser para um. Eu fui no Rio de Janeiro e eu preguei no Jardim América, que foi a favela lá, e o pastor tava falando, levantou um osso, começou a falar em línguas estranhas. Olha como que é as coisas. Ele começou a falar em línguas estranhas, eu até filmei. Aí o pastor falou assim, irmãos, quietos que Deus vai falar. Eu nunca tinha visto isso. Quietos que Deus vai falar. A igreja inteira baixou a cabeça e ele começou a falar. Primeiro falou com o pastor. E quando ele falou com o pastor, a igreja começou a falar em línguas estranhas, dando glória a Deus. Porque automaticamente que falou com o pastor, a igreja foi edificada.
Ou seja, a igreja foi edificada pela profecia que era do quem? Do pastor. Se nós temos alegria pela vitória do nosso irmão, a igreja também é edificada. Boa. Desculpa, só tomando... Fica à vontade. O podcast hoje é de vocês, mas deixa eu vir aqui para mim, por favor. E porque, na maioria das vezes, biblicamente falando, a profecia tinha o propósito de consolar, exortar, apontar destino, certo? Porque hoje, na maioria das profecias, para um membro individualmente do corpo, essa profecia é só de bênção, de vitória? Então, aí tem que pegar quem fala de profecia, porque eu respondo por mim. Como eu disse ontem, a mesma coisa que você me perguntou, a mesma coisa eu vou te responder. Nem sempre é. Ontem foi uma palavra. Ontem Deus me usou para um rapaz que estava na galeria, acho que o Maico viu. Foi. O rapaz estava na galeria. Ao mesmo tempo que a profecia foi para consolação, foi também para exorção. Eu falei pra ele, você se questiona muito com Deus, Deus tá mandando você parar de ficar questionando, sim ou não? Foi. Para de questionar. Você ficar se questionando por causa disso. Você não entende o que eu tô fazendo. Fica na perseverança, exortação e consolação, sim ou não? Foi sim. Então, eu falo por mim. Eu estava lá e vi isso. Ele estava lá. Foi. Então, assim, pra mim, não é só chave de vitória de bênção, não, irmão. Então, assim, é muito complicado as pessoas entenderem isso. Tu entregou pra moça embaixo, do lado esquerdo do altar também, Sim. pro casal, algo muito similar. Referente a ela se questionar muito, que ela, enfim, e foi de uma certa forma exortativa para aquela mulher, então, porque ela questionava a Deus o porquê que ela estava vivendo aquilo. E aí, consequentemente, veio o bálsamo e tudo mais. E ela chorou muito, né, Miguel? Chorou muito. Mas me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é para quem? Para a igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Para a igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Para dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, para edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa parada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Porque quem não entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus, Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. Então, pode derruba ser esse podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma umbandista, com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação, e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King, The Power. Então, irmão, você faz o seguinte. Derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. Mas você iniciou esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse momento, no início do podcast, você falou o momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, de intimidade com Deus tem que ser exposta? Eu acho que você tá se complicando. Não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, não, pode... Você adora pra você? Não, você adora eu tô adorando. Opa! Eu tô adorando. Falou isso, eu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal.
Tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá Então, fora, tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras. isso. Eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então o irmão pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta. posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque pensa comigo. Que fica, Pensa então, comigo. Ó, que tem fica, religiões. A pergunta que fica: Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A pregação nem que do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Wélio tá errado, o Bispo Mel Ferreira Mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade. Malafaia, Olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, recentemente. Você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve cultos que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não mundo estão certo. entendendo. São As más. pessoas, mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha. Fala assim, Dele não, com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. mas ele acabou de Ele falar falou isso. um mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar é um uma- idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra Power. vocês. Não, Que mas assim- é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse cara de The King The Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas